E o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, participou hoje de um fórum para discutir temas ligados ao desenvolvimento do Brasil, promovido pela revista Veja. Flávio Bolsonaro rebateu as críticas da oposição, que o apontam como responsável pela possível implementação de tarifas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. O senador afirmou que o encontro com o presidente americano Donald Trump teve como objetivo solicitar que os Estados Unidos classificassem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso aí é a narrativa falsa, como sempre da esquerda, né? A mentira virou o método do PT. E a partir do momento que eu fui convidado para ir aos Estados Unidos, né, o presidente da maior democracia do mundo faz um convite a um pré-candidato. Eu não fui institucionalmente como presidente da República, que eu não sou ainda. E o pedido que eu faço a ele de classificar como terroristas como IPCC, já que viraram organizações, né, que levam o medo coletivo, né, que impõem as suas próprias regras em diversas áreas que eles dominam em todo o Brasil. Mais de 25% da população, Maurício, vivem em áreas dominadas, né, por esses narcoterroristas, lavam dinheiro aqui no Brasil e a sua atividade criminosa ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil e da América Latina. Portanto, é natural, não é, Maurício, que qualquer presidente que realmente queira combater essas organizações narcoterroristas se alinhe, faça pactos de cooperação com outros países, como... O senador também disse ser favorável ao programa Bolsa Família. Muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se não quisessem trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas trabalham informalmente. E não vão para a formalidade por quê? Aliás, essa é uma das críticas que porque se faz. tem medo de perder o benefício. E a gente tem que entender porque uma memória afetiva até. O Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. Então a pessoa pensa o seguinte, olha, se eu arrumar um trabalho de carteira assinada e eu perder o Bolsa Família, e se eu perder o meu trabalho, como é que eu vou ficar? Vou voltar para aquela época que eu passava fome de verdade, que eu não tinha R$1 para ter o que comer, né, que eu tinha que pedir dinheiro no sinal de trânsito? Então a gente tem que entender essa lógica que passa na cabeça das pessoas que precisam disso, reafirmar aqui mais uma vez, garantir a elas que isso vai ser mantido. Flávio afirmou que, caso chegue à presidência da República, pretende manter uma boa relação com os demais poderes da República. Com os outros poderes, nenhuma sombra de dúvida que vamos ter que ter uma relação institucional, respeitar o que está na Constituição, né, de harmonia e independência entre os poderes. Só que o presidente Bolsonaro não foi vítima de ataque à instituição. Ele foi vítima do Alexandre de Moraes. Vamos deixar bem claro, que é bem diferente. Até hoje, o Alexandre de Moraes continua trazendo o Supremo Tribunal Federal para dentro desse buraco negro de confusão dele. Quer dizer, as brigas dele, ele traz o Supremo todo para junto. E a consequência está aí. O Supremo Tribunal Federal, em pesquisa de opinião, às vezes tem a credibilidade igual do Congresso, coisa que nunca aconteceu antes. Mas tem que ser uma relação respeitosa. O presidente da República indica ministro do Supremo, Maurício. Quem tira é o Senado Federal. Ana, começamos com você. O senador Flávio Bolsonaro participou desse evento hoje em São Paulo. Em relação a essa questão das tarifas, o governo Lula tem tentado colar aí, né, no senador Flávio Bolsonaro essa questão do tarifaço que ocorreu na sequência da visita do senador ao presidente americano Donald Trump. Fato também que ocorreu na sequência da visita foi a classificação das organizações criminosas como terroristas. Mas falando da questão das tarifas, elas vão ser implementadas, tem aí prazo limite 15 de julho. A gente pode chegar aí a uma tarifaço de até 37,5%, se a gente somar os 25%, mais aqueles 12,5% que foram atribuídos depois ali com a seção 301. Ana, já aproveita para a gente dar um panorama como é que está essa situação. Bom, vamos lá. Não dá para escolher assim, tanto a esquerda quanto a direita também. Não, o PCC, a designação do PCC e CV como terroristas, como grupos terroristas... isso aconteceu por causa do Flávio, as tarifas não. E vice-versa, a esquerda dizer, não, o PCC não aconteceu por causa do Flávio e as tarifas sim. Caso o PCC em questão, o PCC e o Comando Vermelho, principalmente o PCC, eles estão no radar dos americanos desde 2010. Em 2021, foi o primeiro documento oficial do Departamento de Estado e do Departamento de Tesouro falando sobre o PCC e da infiltração do PCC até em estados americanos. Isso é importante a gente falar porque
As eleições americanas, nos 50 estados, são eleições que cargos importantíssimos são cargos eletivos, como xerife, juízes, ou seja, não é só governador, prefeito ou o legislador. Isso preocupa bastante os americanos, porque a gente sabe, por exemplo, que coloca-se muito dinheiro. George Soros, por exemplo, coloca dinheiro em várias eleições financiando o Partido Democrata. Então, juízes, promotores são eleitos exatamente de acordo com o Partido Democrata e essas eleições sendo sustentado pelo dinheiro do George Soros. E a preocupação dos americanos é exatamente o PCC alimentar esse tipo de campanha. Imaginem o PCC com promotores nos Estados Unidos, com juízes, com xerifes, enfim. Essa é uma das preocupações. Em 2024, ainda sob a administração Biden, um dos líderes do PCC sofreu sanções e foi parar na lista da OFAC, que é o Gonçalves. Ou seja, o PCC já está há muito tempo no radar dos americanos. Depois vieram as tarifas da Seção 301. A Seção 301 não dá para colocar as tarifas na conta do Flávio Bolsonaro, porque a Seção 301, as investigações da Seção 301, elas estão acontecendo há um ano. São vários tópicos dentro da Seção 301, de PIX, a censura, as Big Techs, as tarifas comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Nós estamos falando de um processo técnico a longo prazo, quase um ano. E já estava pré-estabelecido que a conclusão seria agora. O Brasil ainda tem até 15 de julho para decidir se quer conversar com o governo americano ou não. Outro ponto da entrevista do senador Flávio é em relação à harmonia, né, dos poderes. E aí a gente precisa pedir que os poderes esqueçam essa harmonia, porque a harmonia tem demais. O que a gente quer é independência. Independência dos poderes. A harmonia a gente já tem. E aqui eu vou deixar uma sugestão para o pré-candidato Flávio Bolsonaro e todos os outros candidatos da direita também, o Caiado, o Zema, porque eu acho que é um ponto importante e eu decidi que eu vou bater nesse ponto porque eu acho que é uma coisa que o brasileiro acho que gostaria de saber. Diante de tudo que nós temos visto, do aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, do ativismo do Supremo Tribunal Federal, quem sabe os candidatos não divulguem uma pré-lista de possíveis indicados ao Supremo Tribunal Federal, caso eles vençam a eleição. Esse é um ponto hoje muito importante. Se você perguntar qualquer brasileiro que está imerso na vida política do Brasil, hoje, quantas pesquisas mostram que o Supremo Tribunal Federal não tem já uma entrada tão positiva com o Brasil, com o brasileiro, porque o brasileiro sabe do ativismo do Supremo. Então, será que nós não temos o direito de pedir para que esses candidatos divulguem uma pré-lista de possíveis indicados, caso eles vençam? Porque o Donald Trump fez isso em 2016, e muita gente acabou votando em Donald Trump, que é o chamado a single issue voter, aquele eleitor que vota por uma razão apenas. Muita gente em 2016 ajudou na eleição, na surpresa, né, aquela grande surpresa da eleição, votando em Donald Trump por causa da pré-lista que ele indicou para a Suprema Corte, exatamente para rever alguns pontos ativistas da Suprema Corte americana. Caridade, sim, mas principalmente reverter a questão do aborto. Os evangélicos votaram em peso em Donald Trump por causa das indicações conservadoras. Então, fica aí uma ideia, porque eu acho que o brasileiro está, além de tudo da corrupção, o brasileiro está farto do ativismo político dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Diga, Augusto. A Ana teve a grande ideia e eu tenho o nome a apontar aí que resolveria esses dois problemas ao mesmo tempo. Lincoln Gakia é o promotor
de Justiça, né? Ele vem do Ministério Público, é isso mesmo, que está praticamente sem exercer o direito de ir e vir com inteira liberdade há 10 anos, desde que começou a combater o PCC. Quando foi descoberto aquele plano que previa o assassinato do Sérgio Moro, havia 2 nomes, Sérgio Moro e Lincoln Gaquia. Foi ele que viajou recentemente, quer dizer, vê como ele se expõe até em defesa da sociedade brasileira e lutando por uma causa justíssima e talvez seja o problema mais preocupante do Brasil, esse das organizações criminosas. Foi para Roma para participar de reuniões importantes para decisões para esse fechamento do cerco às finanças do PCC. Ele se movimenta, corre os riscos que correram os juízes da Manipoliti, né? Falcone e Borsellino. Mãos limpas lá na Itália, e é o homem para o Supremo. Se você indica um homem assim, você está dizendo, vou combater mesmo essas organizações criminosas, porque nas entrevistas que ele deu aqui para o programa, ele fala o que o brasileiro merece e precisa ouvir. É só quem indicar esse nome vai mostrar que pretende um outro Supremo. São quantos indicados nos próximos 4 anos? Parece que 3. Né? 3. Um outro nome que, inclusive, correu na lista do ex-presidente Michel Temer, o doutor Ives Gandra Martins Filho. Também. O filho do doutor Ives. Perfeito. E aí, Michel Temer decidiu colocar Alexandre de Moraes. Então, ele estava na lista do Bolsonaro. Estava na lista do Bolsonaro. Também se fala nele quando se sugere o Lincoln Gaquia, eu sugeri publicamente. Mas nessas conversas aparecem esses 2 nomes, como eles valem os 2 nomes como um programa de ação no Supremo. Você não precisa prometer mais nada. Em um dos nossos maiores problemas hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. Exato. Perfeito. Cláudio, também quero ouvi-lo aí sobre essas declarações que nós separamos do senador Flávio Bolsonaro. Vamos aprofundar um pouquinho a questão econômica, porque ele defendeu também isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e defendeu também o Bolsa Família, que a gente sabe que é um ponto crítico, mas a direita acho que já entendeu que esse é um programa importante para tirar a pessoa da pobreza. A grande questão é a porta de saída, né? A discussão da pessoa que fica ali muito tempo no assistencialismo e depois, inclusive, foi o que trouxe o senador Flávio Bolsonaro. Essa pessoa não quer entrar na formalidade, não quer carteira assinada, porque tem receio depois de perder esse benefício do Bolsa Família. Não, claramente, o pré-candidato Flávio Bolsonaro está tentando se aproximar do centro, tentando dar sinais para o eleitorado mais de centro. Agora, até defendendo o Bolsa Família, mas o risco de ir muito para o centro é de acabar na esquerda, né? Porque é verdade que o Bolsa Família é um programa que teve uma função de reduzir a miséria, reduzir a extrema pobreza, etc., no passado. Hoje temos cerca de 20 milhões de famílias brasileiras que recebem há anos esse benefício, ou seja, falamos de 48 a 50 milhões de brasileiros. Um brasileiro a cada 4 recebe Bolsa Família. Nunca antes, na história desse país, tanta gente recebeu dinheiro público desta forma, como transferência direta de renda. Agora, quando um programa para lutar contra a miséria, contra a extrema pobreza, atinge 4, 5%, 10% da população, é compreensível, mas 25% quase dos brasileiros que recebem Bolsa Família é exagerado. Aí se torna o quê? Um programa institucional de compra de votos. Tanto é que estamos vendo que essas pessoas são o núcleo duro, né, do eleitorado petista. Onde que o PT tem a maioria dos votos? Exatamente, não por acaso, coincidentemente, nos estados onde tem o maior número de pessoas que recebem Bolsa Família. E onde que o PT tem o menor número de votos? Santa Catarina, São Paulo, no Centro-Oeste, estados onde tem a menor porcentagem de brasileiros que recebem Bolsa Família. Então, o pré-candidato Flávio Bolsonaro tenta se aproximar de um eleitorado mais moderado, mas o risco é de ir muito além da moderação e se tornar
nada mais, nada menos do que um populismo, né, como aquele que estamos vendo hoje aqui no governo Lula, que não, só para terminar também o raciocínio econômico importante, essas pessoas que ele cita também, que recebem Bolsa Família e trabalham, não é algo positivo para a economia brasileira, porque é a informalidade que não apenas não paga imposto, mas não contribui para o INSS, não tem incentivo a melhorar, a aumentar a produtividade, a empreender, porque sabe que isso tudo vai levar à perda do benefício, então fica pendurado no Bolsa Família e faz bico. E o Brasil vai se tornar um país velho, um país envelhecido, porque a idade média o Brasil está aumentando, antes de se tornar rico. Também por culpa desse tipo de situação. Pendurados no Bolsa Família, fazendo bicos que não são declarados formalmente.